Olá, bem-vindos à aula de número 2 do curso Literatura para o Enem. E hoje nós vamos falar sobre o período colonial da literatura brasileira, período que abrange os séculos XVI a XVIII. E as escolas literárias presentes nesse período são o quinhentismo, a literatura de informação, o barroco e o arcadismo. E o primeiro movimento literário desse período colonial recebeu o nome de literatura de informação. Alguns autores chamam também de quinhentismo, né? Haja vista que começou a partir de 1500. Porém, o nome literatura de informação é bastante sugestivo, porque a produção literária desse período ela foi composta por isso, por documentações, né? Cartas, diários, manuais, tratados, que tinham a finalidade de reportar a coroa portuguesa o que estava acontecendo naquele momento, né? Naqueles primeiros anos de colonização aqui no Brasil. E quem merece destaque durante esse período da literatura brasileira é o padre José de Anchieta, que viveu entre 1534 e 1597 e que escreveu, além de manuais, evidentemente, várias poesias, autos religiosos, né, que são pequenas peças, porém todos com a finalidade de catequizar os índios, né? E tinha tudo embutido um conceito religioso. Só que ele transmitia, né, ao invés de sermão, ele transmitia através da arte, né, todos os preceitos católicos, enfim. O padre José de Anchieta também tentou escrever a primeira gramática aqui em solo brasileiro, uma gramática que misturava ali a língua portuguesa, algumas palavras em tupi, ele aprendeu a falar tupi, para se comunicar melhor com os nativos. Então ele teve um esforço muito grande, ele foi uma figura muito importante durante esse primeiro período literário que nós tivemos aqui no Brasil. Não significou assim uma expressiva produção, até porque nós não tínhamos, né, autores. Enquanto a Europa vivia o período clássico, nós estávamos aqui nesse período de transição, digamos assim, né, um período que ainda não tinha características nem de clássico, nem da escola seguinte, né, que é a barroca, porém, para nós significou bastante. A literatura brasileira começou a ganhar uma cara de literatura mais brasileira a partir do barroco, né? O barroco ele é considerado a primeira escola literária desenvolvida em solo brasileiro, né? Apesar de toda a influência que ainda vinha do barroco europeu. O que nós tínhamos, né, de diferenciação com relação ao que acontecia anteriormente, né? O barroco ele já surge como uma estética definida, né? Ele tem características definidas, nasce num contexto histórico bastante expressivo. E aqui no Brasil nós já tínhamos uma sociedade em desenvolvimento, né? Nós já tínhamos muito mais pessoas, já começava uma certa produção aqui dentro de algumas províncias. Então nós tínhamos muito mais movimento do que o que era no início da colonização, né? E duas figuras foram muito importantes dentro da literatura brasileira e elas aparecem realmente na prova do Enem. A primeira figura de destaque é o padre Antônio Vieira. Ele escrevia sermões, a obra Sermões ela é bastante cobrada em vários concursos vestibulares, né? E esses sermões eles guardavam uma estreita relação com a vida pública do tempo, ou seja, olha a história aí, ó, reportada através da literatura. Eles falam de costumes, da economia, política, da literatura, inclusive das guerras, tá? Apesar de tratar de assuntos extremamente grandiosos, né, como esses que nós citamos, eles também falavam de coisas mais cotidianas, de assuntos mais abstratos, né, como amor, justiça, caridade, avareza, dentro das relações cotidianas. Então, o padre Antônio, ele usava, digamos assim, esse discurso dos sermões para trazer um pouco disso, para criticar o comportamento social ou individual das pessoas e também as situações maiores, né, mais universais. O segundo autor que foi de grande expressividade no período barroco foi o baiano Gregório de Matos. Na minha opinião, ele é um dos maiores poetas da literatura brasileira. E o Gregório escrevia, né, poesias líricas, satíricas, não poupando ninguém.
ele não poupava a sociedade, ele não poupava a nobre, ele não poupava o religioso, tanto que isso lhe deu a alcunha de boca do inferno. Ele era tão crítico quando falava, né, dos maus costumes das pessoas, dos vícios das pessoas, que recebeu esse apelido pelo qual ele é conhecido até hoje. Né? E, entretanto, ele tinha uma irreverência muito grande, era considerado um dos poetas mais originais da nossa língua, e aparece com muita facilidade, tanto em concursos vestibulares de várias universidades, mas também na prova do Enem. E apesar de ter muita proximidade ainda com o barroco europeu, o barroco brasileiro ele tinha características próprias, né? Contexto próprio, enfim. Então é bom a gente destacar, já vista que a prova do Enem ela é focada, né, na literatura brasileira. Quais são essas características? Né? Primeiro, ele nasceu no período colonial da nossa literatura. Então ele tem ali todo um contexto Brasil-colônia. O fusionismo também aparece, como aparece no barroco europeu, né? E o que é o fusionismo? Né? É aquela parte conflituosa do barroco, né? Uma espécie de alquimia dos contrários, né? Onde se transformava toda a diferença em oposição, toda a oposição em simetria e toda a simetria em identidade. Então é bem interessante essa movimentação, né, da obra barroca, no sentido de estar sempre mostrando um homem angustiado em conflito. Também havia oposição entre fé e razão, isso daí é normal, né, devido até ao período histórico em que isso acontecia. Tinha movimento, né, não é uma obra totalmente estática, não é um tipo de literatura estática, a gente vê ali a impressão de movimento. E detalhismo, o barroco ele é detalhista, ele é preso a detalhes, ele tem aquele exagero. Eu costumo falar para os meus alunos que se você quer entender a estética barroca, ouça com muita atenção, em bom tom, uma música barroca, né? Aquele instrumental, aquele exagero de cordas, onde você mistura vozes e instrumentos num ritmo ali tentando se fundir. Aquilo é uma forma de entender toda a estética barroca, mas tem que ouvir com bastante sensibilidade, né? Porque literatura, ela trabalha com essa parte sensível da gente, né? Não adianta só querer estudar tecnicamente a literatura, que sempre vai exigir o sensível, tá? E qual era esse contexto histórico que nós tínhamos no Brasil no século XVII, né? Onde se passava o barroco? A gente tinha já o fim das navegações, começava-se a Era do Açúcar. Na Europa existe o movimento da Contra-Reforma e aqui no Brasil nós tínhamos a Companhia de Jesus, né, fazendo todo esse trabalho ainda de relação, né, entre o português e o índio, né, o nativo que estava aqui e que ainda tinha essa intenção de criar a nossa sociedade. Tá? Dentre os principais autores, nós temos aí o Bento Teixeira, que escreveu a primeira obra barroca, que é a Prosopopeia. Porém, quem ganhou mesmo destaque foram o Padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos. Tá? Eu chamo a atenção para o Gregório porque ele é um autor brasileiro, né? Nascido no Brasil. E dentre as principais obras, nós temos aí a Prosopopeia, como eu falei, que foi a primeira obra barroca, Música do Parnaso, os Sermões de Padre Antônio Vieira e as tantas e tantas poesias de Gregório de Matos. E a última escola literária desse período chamado período colonial foi o arcadismo. O arcadismo, para nós que não vivenciamos o período clássico, que foi ali no século XV, XVI e tal, o arcadismo ele soa como algo novo. Na Europa, ele é uma retomada do período clássico, tanto que ele recebe o nome também de neoclassicismo. Porém, no Brasil, nós não tivemos o período clássico, então, arcadismo ficou com esse nome mesmo. Quando a gente fala de neoclassicismo, já tentando lembrar da relação que ele tem com o período clássico. Tá? Foi um período de grandes transformações políticas, principalmente devido à seção burguesa, né? E na Europa, eles viviam a Revolução Francesa, então foi realmente um período de transformação que extrapolou a Europa, chegou no mundo todo, né? Revolução Francesa,
trazendo transformações econômicas e sociais, também geradas pela Revolução Industrial. Então, assim, estava aquele fervor e aquele movimento, né, de revolução mesmo, né? E no Brasil, o arcadismo coincidiu com o ciclo econômico do ouro, né, de Minas Gerais, aqui de Minas Gerais, e com a Inconfidência Mineira. Né? Um período, então, histórico de bastante expressividade. O que o arcadismo tinha, né, de diferente do barroco? Estava ali, é uma escola totalmente diferente, oposta à estética barroca. Né? Ele resgatava os valores do classicismo. Então, o barroco era exagerado, o arcadismo é simples. O barroco tinha conflito, o arcadismo tem harmonia, tem equilíbrio. Enquanto o barroco tinha lá aquela parte obscura, o arcadismo ele tinha beleza. E agregado a tudo isso aparecia o bucolismo ou pastoralismo, que é aquela vontade de viver no campo, aquela idealização da natureza, a apreciação da natureza e de tudo que é natural. Então, o arcadismo no Brasil, ele ganha obviamente traços próprios, porque nosso período histórico, nossos conflitos eram outros, porém ele mantém esses traços, assim como o arcadismo europeu. E quais eram as características do arcadismo, né, no Brasil? Ele mantinha, obviamente, as ideias iluministas que perpetuaram aí por todo o movimento. Valorizava o cotidiano e a vida simples, buscando a simplicidade e a racionalidade. É muito interessante, né? Enquanto o homem barroco era conflituoso, o homem Arcade ele é racional. Ele sabe, né? Ele tem consciência daquilo que está acontecendo. Também criticava a vida, né, nos centros urbanos, mostrando como é bom viver em contato com a natureza. Trazia sempre temas muito simples, né, como amor, vida, casamento, a paisagem em si, sendo admirada. Foi uma escola em que a gente tinha uma leveza, digamos assim, na arte literária. Com relação ao contexto histórico, ele inicia-se no século XVIII, por volta dos anos 1756, 1825. Também foi influenciado pelo progresso industrial europeu e pelo iluminismo. Tinha a simplicidade estética e o pensamento racional, né, muito valorizados. E ele também era contemporâneo do iluminismo, da ascensão da burguesia e do declínio, obviamente, das monarquias, né, autocráticas. Como definição, o arcadismo ele tinha o apego pela natureza, tinha o retorno das características clássicas, né, principalmente greco-romanas, tinha o bucolismo, que é a valorização da vida pastoral, da tranquilidade do campo. Usava muitos termos em latim, né? Carpe diem, urbi urben. E além disso, buscava o simples, né? Uma vida sem muito exagero, calma e tranquila. Totalmente diferente, oposta ao que nós tínhamos no período barroco. Era muito comum na poesia Arcade as menções aos deuses, da mitologia grega, da mitologia romana e tal. Diferente do que acontecia no barroco, né, que era aquele temor a Deus. Então, você que estuda a literatura através de uma linha, né, de uma linha literária, você vai ver que os movimentos eles vão se contrapondo. E essa contraposição que a gente consegue fazer torna mais fácil entender cada momento, né, cada momento desses estilos literários. Dentre os autores mais expressivos do arcadismo brasileiro, nós temos o Cláudio Manuel da Costa, nós temos o Tomás Antônio Gonzaga e o Basílio da Gama. Todos esses autores eles faziam parte do ciclo que estava ali, arquitetando a Inconfidência Mineira. Inclusive, no nosso material, nós falamos um pouco mais disso e tem até uma dica de filme que conta a história de como as coisas aconteciam naquele momento. Bom, gente, então esse foi um panorama do que vocês têm na semana 2 do curso. Nosso material, nós temos muito mais informações, nós temos muito mais análises, nós temos muito mais dicas, enfim, vale a pena conferir tudo ali. Não deixe de ler os materiais, não deixe de assistir aos vídeos, não deixe de fazer as atividades, tá bom? E nós nos vemos na semana que vem.